Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, estarei realizando esta web aula junto com vocês na disciplina Gestão de Compras e Suprimentos. Lembrando que a web aula visa trazer um pouco mais de conhecimento àquele que já foi disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, mas também é uma oportunidade para que professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas na educação à distância, entendemos que o aluno tem a autogestão do seu conhecimento e, como tal, ele pode decidir qual o melhor espaço e qual o melhor momento para o seu processo de aprendizagem. Então, por este motivo, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder. E em caso de dúvidas, críticas e sugestões, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens, que fica disponível no ambiente virtual de aprendizagem, geralmente aquela figura do balão que está ao lado da fotinho do professor. Ok? Então, é, o objetivo da nossa web aula de hoje é falar um pouco sobre as fases de um procedimento licitatório. A licitação, ela é a forma pelo qual se adquire, se compra ou se contrata na administração pública. Ela é baseada num documento legal que até 2021 era a Lei 8666 de 1993. E aí, em 2021, foi criada a Lei 14.133 de 2021. Contudo, a Lei 8666, para que havesse um período de transição, ela ficou vigente juntamente com a 14.133 até 31 de dezembro de 2023. Então, até 31 de dezembro de 2023, você poderia decidir se você iria seguir a Lei 8666 para aquisições e contratações na administração pública, ou se você iria seguir a 14.133. A partir do dia 1º de janeiro deste ano, só é possível a utilização da Lei 14.133 para realizar esse processo, esse procedimento licitatório. Então, pelo princípio da legalidade na administração pública, eu só posso fazer, né, o que for permitido pela lei. E a lei, né, que rege, né, o processo legal de aquisição ou contratação na administração pública é a Lei 14.133 atualmente. E o que seria uma licitação em si? Tá? A licitação, você já disse, professor, é a forma pelo qual se contrata ou se adquire na administração pública. Tá, mas ela não é somente isso. A licitação, ela é uma disputa entre interessados, desde que essa disputa seja possível dentro de um princípio de isonomia. E o que seria esse princípio de isonomia? A isonomia, ela rege que todos os licitantes participantes devem ter igual condição de concorrer. Então, se tem dois participantes com uma condição não igualitária de concorrer, né, então fere aí o princípio isonômico, né, e aí, né, um, né, licitante será inabilitado, ok? E aí, professor, então tudo bem, você vai, né, e vai inabilitando esses participantes, e alguns vão ficando dentro do princípio isonômico, ou seja, aqueles que têm igual condição de correr, de concorrer, vão concorrer,
dentro dessa disputa, desde que esta disputa seja possível. Lembra que eu disse? É uma disputa entre interessados, desde que esta disputa seja possível. Existem alguns casos em que a licitação ela é impossível. E aí nós dizemos que essa licitação ela é inexigível ou se contrata por inexigibilidade. Quais são os fatos, né, que incorrem em inexigibilidade? Tá. Produto exclusivo, serviço singular ou exclusivo, artista renomado. Então, se eu tenho somente um serviço que é prestado por somente, né, é, uma empresa, não tem como concorrer. Se eu tenho um produto que ele é exclusivo, também não há como concorrer. E se eu tenho um artista renomado, eu quero contratar um artista renomado, então também não há como concorrer, né? Pois eu quero aquele artista. Então, esses são os casos em que a licitação é inexigível, pois não há como realizar uma concorrência, né? Uma disputa. Caso seja possível, a licitação poderá ser dispensável ou dispensada. Existem rols de critérios também para essas categorias. Então, já estamos afinados. O que é uma licitação? A licitação, ela é um procedimento administrativo condicional à celebração de um contrato administrativo, mediante o qual a administração pública expõe a sua intenção de firmá-lo, esperando que com isso terceiros se interessem e lhe ofereçam propostas a fim de selecionar aquela que for mais vantajosa ao interesse público. Esta é uma definição de Joel de Menezes Niebuhr. Então, a licitação, ela também é um procedimento administrativo. Toda ação celebrada na administração pública, ela ocorre por meio de processo. Então, ela nasce, né, com uma intenção. Então, um setor, um órgão, ele, né, ele dá a intencionalidade, a necessidade, né, de aquisição de um bem ou um produto ou um serviço, e esta requisição, né, é autuada pelo setor de compras, e após essa autuação, esse processo começa a tramitar, né, dentro deste rito processual, tá? Então, são estes os critérios de licitação. Primeiro, tem que ter um procedimento, né? O procedimento é a natureza jurídica da licitação, que se configura em uma sequência formal e ordenada de atos administrativos, então esses atos são sequenciais. O administrativo é o instituto pertencente ao direito administrativo, então, que vai reger as compras públicas, né? É o direito administrativo. É obrigatório para as entidades governamentais e também, por similaridade, para as entidades da administração indireta, né? Que utilizem recursos públicos. É um dever do Estado não extensivo às empresas e pessoas privadas, somente aquelas que recebem recursos públicos, ou seja, a administração direta, estados, municípios, Distrito Federal e, né, União, e também da administração indireta, que são as empresas públicas, as empresas de economia mista e, né, as fundações e autarquias. Esse processo ele se inicia mediante a convocação de interessados, né? Então a licitação ela é aberta a todos aqueles que queiram concorrer dentro do princípio de isonomia, como já foi dito. Todos têm que ter igual condição de concorrer. E a celebração de um contrato com o Estado, né, ocorre
desde que preencha essas condições de participação definidas no instrumento convocatório. O que vai definir, né, a boa gestão desta compra são a definição clara das regras do jogo, que vai estar disponibilizada no instrumento convocatório. A participação no procedimento licitatório é sempre facultativa para o particular. Então, o particular, ele deve demonstrar a intenção de participar. Ela ocorre também por meio de competição. A competição, ela é assim, definida como esta disputa entre interessados, que é o que conduz, né, o caráter da licitação. Então, a licitação ela pode ser definida como uma disputa entre interessados em fornecer ou em contratar com a administração pública, ok? Então, quem pode participar de um procedimento licitatório? Então, qualquer pessoa pode participar deste procedimento licitatório? Não. Só poderá participar de um procedimento licitatório quaisquer interessados, desde que tenham condições iguais de concorrer. É o que nós chamamos de princípio da isonomia, né, na licitação. Então, aí, né, definido o caráter econômicos, né, poderão fornecer bens ou serviços, construir obras, assim como locar ou adquirir bens públicos. Então, todas essas, né, ações são previstas na lei de licitação. Então, a realização de prévio procedimento licitatório, ela irá irá reger todas essas ações, tá? E é obrigatório para a celebração de contratos administrativos, salvo aí as exceções legais. Visa celebrar esse contrato administrativo com o objetivo final de que o procedimento licitatório, se culmine, num contrato administrativo entre vencedor do certame e a administração pública. E esse contrato, ou essa autorização de fornecimento, ela é a favor de quem oferecer a melhor proposta. Então, nem sempre o preço mais baixo, entendam muito bem isso, nem sempre o preço mais baixo é determinante para a decretação do vencedor no certame licitatório. Cabe ao instrumento convocatório da licitação pré-estabelecer os critérios ou o critério para a definição da melhor proposta, né? Podendo ser o menor preço, melhor técnica e preço, maior lance ou menor oferta. Então, esses critérios são critérios, né, subjetivos. E tão importante quanto conhecer o rito formal, processual de um procedimento licitatório é o planejamento dessa contratação, né, ou das obras e serviços na administração pública. Esse planejamento ele é definido pelo setor de compras, né, que tem ali a função de realizar o processo legal para contratação ou aquisição, essa gestão de compras e suprimentos. Então, primeiramente, algumas questões devem ser respondidas. Então, o que comprar? É preciso conhecer, ter uma definição clara desse objeto. Com quais recursos? Tem que haver previsão de recurso. Se não haver previsão de recursos, o processo ele é nulo. Com quem contratar? Definir as regras de habilitação que permitam a conclusão do princípio da isonomia. Como executar? Quais são as regras de contratação? A regra é a regra disposta na lei de licitação. Como contratar?
regras de julgamento e regras de licitação também estão dispostos na Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações. Ok? E aí sim, respondidas essas questões, nós iniciamos a licitação, o processo formal de licitação. Este processo, né, ele tem duas fases, que é o que nós chamamos de fases da licitação pública. Então, nós temos uma fase interna e temos uma fase externa de licitação. Então, a fase interna, os atos são, né, dentro do órgão público, e a fase externa, também conhecida como fase da disputa, é quando nós exterioramos, né, as ações. Então, já, né, são extrapolados o processo para a parte dos licitantes. E o que, que vai, né, definir onde termina uma fase e aonde se inicia a outra? O que vai definir é a publicação do edital. Então, na fase interna, né, ou fase introdutória, nós temos a requisição do objeto, né, que irá culminar, né, na autuação do processo. Nós temos uma pesquisa de preço, nós temos a definição, né, do recurso, né, com aprovação do ordenador da despesa, né? É instituída uma comissão de licitação ou agente de contratação, né? Ou pregoeiro e equipe de apoio, e aí é realizada a minuta do edital ou contrato, passa por parecer jurídico, né? Que vai promover a análise, né, e eventuais correções poderão ser sugeridas, e aí sim a publicação do edital, a publicação do aviso. Neste momento, termina a fase interna de licitação e se inicia a fase externa de licitação, né? Então, a fase externa é quando você, né, pode pedir impugnação do edital, né, dessa publicação, ou também pedido de esclarecimentos. E aí inicia-se a sessão pública, né, com credenciamento, né? Aí tem uma grande mudança agora com a Lei 14.133. Antes, na Lei 8.666, primeiro se habilitava as propostas, os licitantes, né? E depois havia o julgamento das propostas, exceto no pregão, onde esta ordem se invertia. Já na Lei 14.133, esta ordem se inverte para todo o processo. Então, é realizado o credenciamento e depois o julgamento das propostas. A proposta vencedora, né, é verificado e habilitado o, né, licitante. Caso o licitante não esteja com toda a habilitação, passa-se para a segunda proposta vencedora e assim por diante, até que se conheça o vencedor. E chegamos ao final da nossa web aula. Espero que vocês tenham gostado. Dicas de estudo. Organize seu tempo de estudo procurando variar entre ler, escrever e resolver suas atividades. É muito importante, né, que o aluno ele defina um planejamento de estudo onde ele possa conhecer, né, o seu processo de aprendizagem. A educação à distância, ela permite que o aluno tenha esse planejamento e o professor, ele é um elemento provocador e mediador desse conhecimento. Então, contem sempre com seus professores, tutores, para tudo que vocês precisarem. A nossa proposta de hoje foi falar um pouco sobre a fase de licitação. Então, a fase de licitação, que é uma disputa entre interessados, desde que essa disputa seja possível, ela se inicia com a requisição na fase interna, que é a fase
né? Onde o órgão, as ações são todas dentro do órgão público, e com a publicação do edital, ela passa para a fase externa, onde os atos são exteriorizados. Então, já existem a presença dos licitantes, né? Até que se conheça o vencedor. Eu espero então que vocês tenham gostado da nossa proposta. Caso tenha restado dúvidas, me enviem via caixa de atendimento ou caixa de mensagens. Eu busco respondê-las o mais breve possível. Ok? Por hora, deixo os meus votos de grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.